presidente é mal educado, ele fala palavrão. Ah, vai pra puta que eu pariu, porra. Mas eu não roubo. Eu devo lealdade a vocês. Ah, o presidente é grosso, falou palavrão. Quantas porcarias me antecederam que falavam bonito. Era roubalheira o tempo todo. Desculpa esse palavrão aqui. E a PGR solicita e o STF acata. Surpresa zero, surpresa pra ninguém. É por isso que Eduardo Bolsonaro foi embora e não voltou mais, porque ele sabia que isso ia acontecer ou mais cedo ou mais tarde. Ele estando lá nos Estados Unidos, ele está brigando pela liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão. Ele está brigando contra todos esses ditadores que afrontam os direitos humanos. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. A PGR simplesmente pediu 12 anos. 12 anos é o total da pena que, se Eduardo Bolsonaro tivesse aqui no Brasil e ele fosse julgado e considerado culpado, ele teria que cumprir. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria no caso, pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por, abre bastante aspas aí, atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ministro, se entrevista e postagem em rede social, que são duas formas de comunicação, se isso é criminalizado dessa forma e se o exemplo vem de um PGR, aí tem a AGU com a Procuradoria, primeira, segunda instância. A gente abre, ministro, uma situação completamente de reino de terror no Brasil inteiro. Quando se chega a uma tomada de posição que implica, não há a menor dúvida, resulta realmente em verdadeira intimidação, isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo.
é realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça, só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim, não é algo harmônico, vou repetir, com a República. A coisa agora escalou de vez. A aposta foi dobrada e a tendência agora é só piorar. Mas também pode ser que não seja tão ruim assim, porque tudo isso aí a gente estava esperando. Ou você não estava esperando? Pela reação que isso vai causar. Primeiro, a reação dentro do próprio Supremo, né? Pode ter certeza que por mais que haja controvérsias dentro do Supremo, há um espírito de corpo também. Nenhum ministro ali, por mais que seja de uma ala ou de outra, vai olhar com bons olhos um outro país interferindo no funcionamento do Supremo. No outro dia pode ser ele próprio, pode ser outro ministro acontecendo isso. Então, com certeza isso deve levar até uma maior aproximação de todos os ministros do Supremo, né? E não vai mudar em nada o andamento do processo. E, além de tudo, agora o Eduardo Bolsonaro consegue virar alvo também da PGR, que ele não era, hein? Ele foi para os Estados Unidos com um discurso de perseguição, de tenho que ir para lá, meio um pouco um autoexílio, ou buscar a justiça, mas não tinha nada contra ele acontecendo, né? Ou vão tirar o meu visto. Agora tem, justamente porque ele está buscando interferir com a justiça brasileira. Figura patética, o Eduardo Bolsonaro. Figura patética. O que ele está fazendo lá nos Estados Unidos é patético. E o que pode beneficiá-lo nesse pedido do Gonê é transformar o patético em vítima. Então vamos lá. Ele vai ser processado? Dificilmente. Isso não é para processá-lo, porque para processá-lo, o representante do Ministério da Justiça brasileira tem que enviar uma carta rogatória para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos vão analisar se o crime pelo qual ele está sendo acusado no Brasil existe nos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos aceita citá-lo para o processo começar, os Estados Unidos vai ter que admitir que Eduardo Bolsonaro, essa figura patética, influencie no governo americano. Isso não vai acontecer. Então, não tem processo. O que pode acontecer? Ele pode ter o passaporte retido por conta dessa denúncia, como o Joel falou, pode ter os bens no Brasil sequestrados. E qual o efeito colateral disso? Como eu já disse, passar de figura patética para vítima e conseguir até, eventualmente, um asilo político nos Estados Unidos. Tem esse outro risco, é verdade, né, Otávio? Tem esse risco dele ser mais visto como mártir aqui dentro, né, dependendo de como isso transcorra. Mas está tentando interferir, tudo indica que está tentando interferir com o funcionamento da justiça, né? Pegou Alexandre de Moraes, pegou a PGR e vai pegar todo mundo. O Congresso norte-americano não vai aliviar para ninguém. Eduardo Bolsonaro disse que não vai parar por aí. O que ele está fazendo nos Estados Unidos é o que o ministro Barroso fez quando ele foi lá também e pediu a ajuda dos Estados Unidos para interferir nas eleições aqui do Brasil. Todo mundo sabe, ele mesmo falou. Mas a gente vive dias estranhos. A gente vive em um país de exceção. E tomara que a coisa acelere e piore mais. Porque só assim encontraremos o fundo do poço. A PGR vai abrir esse inquérito, vai querer ouvir Bolsonaro. Não sei porquê. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Eles alegam que Bolsonaro está financiando e ele vai ser beneficiado. Mas o Eduardo Bolsonaro é de maior, ele responde por si mesmo. Isso é importante. Saiu agora, Pitolha. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Outra solicitação da Procuradoria ao Supremo foi para a tomada de depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de que ele esclareça os fatos envolvendo seu filho. Nesse contexto, a PGR cita postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas por Eduardo Bolsonaro. Outro trecho do documento menciona a tentativa de interferência no andamento do processo envolvendo o ex-presidente. Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro anunciou uma licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o fim de fevereiro. Ao anunciar a decisão, ele fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito que tornou réu o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado em 2022. No pedido da PGR feito ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro preste depoimento, a PGR argumenta que o ex-presidente seria beneficiado diretamente pelas ações do filho. Um trecho desse documento diz o seguinte, abre aspas, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro
pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Fecha aspas. Na avaliação da PGR, a conduta de Eduardo pode confirmar crimes como coação no curso do processo, possível obstrução à justiça e a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A PGR também avalia que devem ser ouvidas autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que possam ter conhecimento desses fatos. Esse documento acabou de ser enviado ao STF, são poucas as informações que nós temos até o momento, mas essas informações, em grande maioria, são da TV Globo. Mas vamos ver o que vai acontecer, tem muita água para passar por debaixo da ponte. Às vezes precisa ficar ruim para depois ficar bom. E como falou o nosso querido Eduardo Bolsonaro, no final nós venceremos. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande para você, fica com Deus, porque eu fui!